Uma liderança produtiva se trata de você ser uma pessoa hábil, que tenha conhecimento sobre as necessidades da sua empresa, das suas execuções, das atividades a serem realizadas. Então, primeiro passo, o que é ser produtivo? O que é realmente uma liderança produtiva? Então, ser produtivo é você ter pouco esforço e ter um resultado de alto impacto, produzir mais em menos tempo e com menor esforço, definir e atingir metas e objetivos e atingir realmente isso, delegar as atividades e ter um resultado positivo com isso, não ficar somente no delegar e não trazer resultados positivos. E aqui eu vou trazer para vocês algumas verdades sobre a produtividade, porque muita gente fala algumas coisas que é muito fácil você dizer, mas a realidade nem sempre é assim. Então as tarefas do seu dia a dia nunca vão terminar. Provavelmente, no decorrer do seu próprio dia, você identifica que novas tarefas surjam. E isso é natural, elas nunca vão terminar. Não adianta ficar esperando que isso aconteça. Se você não organizar hoje o que vai fazer amanhã, as tarefas vão ditar o ritmo do seu dia. E não você ditar o ritmo das tarefas do seu dia. Elas vão surgindo e vão ocupando espaço no seu dia a dia. Esse não é ser um líder produtivo. Isso é ser um líder reativo. As situações vão surgindo e você vai executando. O ideal é que você planeje o seu dia antes dele acontecer. Um dia ocupado não é um dia produtivo. Quem aqui nunca teve um dia que fez coisas, chegou no final do dia, poxa vida, aquele projeto que eu precisava entregar, aquela planilha, aquele documento, aquele relatório, eu não consegui fazer. Porque você teve um dia muito ocupado, mas você não teve um dia de produtividade. E você, líder, querendo ou não, acredite, você tem mais de 24 horas por dia. Mas isso é um tema que eu vou abordar um pouquinho mais pra frente, deixar vocês curiosos em relação a isso. Então, o primeiro tópico aqui, controle suas ações ou seja controlado por elas. Aqui, realize a programação das suas tarefas a serem executadas de forma antecipada. Então, como eu disse ali atrás, o ideal é que você planeje o seu dia e não que as tarefas planejem o seu dia para você. Esteja preparado para imprevistos e situações urgentes. Aquelas situações que surgem no dia a dia, aquele bombardeio de informações, a gente já vai descobrir como tratar delas. Programação diária é bom, então programar o seu dia para frente é bom, mas se você conseguir se programar semanalmente, é muito melhor. E você vai ver um resultado muito mais positivo. Então, quando houver um bombardeio de novas tarefas, você precisa saber avaliar e organizar elas em relação a isso. A ordem de execução, qual você vai fazer primeiro, se o que você está fazendo naquele momento que recebeu a nova tarefa é importante, se realmente o que chegou é mais importante ou de repente mais urgente. Então, como que você vai realmente tratar isso? Isso são coisas importantes para você definir. E aqui eu trago um questionamento para você. Quem vocês acreditam que é mais produtivo? A pessoa monotarefa, que é aquela pessoa que executa uma atividade por vez, com concentração, consegue ali realmente trazer foco naquela tarefa que está executando, ou a pessoa multitarefa, que faz várias coisas ao mesmo tempo, atende um telefone, anota um recado, entrega um relatório, atende alguém mais o telefone e está mandando um e-mail. Quem vocês acreditam que é mais produtivo? Bom, o mais produtivo, segundo pesquisas, é o monotarefa. Embora eu, inclusive, tenha achado um período da minha vida que, por ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu era muito produtivo, eu descobri em pesquisas que não. Por quê? Tem uma pesquisa que foi feita pela Stanford, a Universidade de Stanford, que aplicou 3 testes em grupos de pessoas mono e multitarefas. E o que esse teste revelou? O primeiro teste consistia em analisar um quadro com vários retângulos, 2 vermelhos no centro e todos os outros em volta da cor azul. Eles tinham de verificar quando mudassem de uma imagem para outra se os vermelhos se moviam ou não. E o que aconteceu? As pessoas monotarefas são mais focadas, elas têm mais realmente foco ao analisar uma situação. Já o multitarefa não, ele queria olhar todos os quadrinhos ao mesmo tempo para ver o que estava acontecendo ali. Eles pensavam que iam conseguir cuidar do todo. E o multitarefa não, o monotarefa não, ele focou nos quadradinhos vermelhos. E por isso ele teve um resultado de identificar quando isso acontecesse muito mais efetivamente do que o multitarefa. O segundo teste consistia em testar a memória. Aprecia-se
uma grande sequência de letras e o participante tinha que sinalizar quando uma letra estava repetida na sequência. Mais uma vez o monotarefa se sobressaiu, porque ele prestava mais atenção nas coisas que aconteciam. O multitarefa prestava atenção nas letras, tentava decorar, tentava repetir, tentava escrever, e nisso ele atrapalhou o desempenho da atividade e não teve eficiência também nesse segundo teste. O terceiro teste consistia em testar quem muda de tarefa com maior facilidade. Aí o multitarefa falou, tá comigo, né? Vou ganhar, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Aparecia 3 letras e números ao mesmo tempo. Quando havia o comando número, precisava dizer se era par ou ímpar. De repente mudava o comando para letra e a partir disso precisava dizer se era consoante ou uma vogal. Surpreendentemente, o monotarefa também conseguiu ser mais ágil nessa mudança de troca de função, porque ele tinha uma percepção mais aguçada, uma resposta mais centrada, um foco maior naquela atividade desenvolvida. Então ficou definido que o monotarefa é uma pessoa mais produtiva, mais atenta, com mais foco na resolução das tarefas. Então o multitarefa, ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, porém ele não vai ter a eficiência que o monotarefa teria, a entrega, a excelência naquela entrega do material. Então aqui nós chegamos naquela parte que eu comentei ali atrás de como lidar com o bombardeio da tarefa que surge no decorrer do dia. Então é aquela mina de tarefas que aparece, você já tem o seu dia ali agendado e surge várias coisas urgentes. Todo mundo traz coisa urgente, né? Ninguém traz nada para ser resolvido daqui a um mês. Então como que você vai lidar com essas situações? Eu trago aqui uma ferramenta que ela é muito importante para esse tópico, que é a matriz de Eisenhower. O que ela avalia? Ela avalia grau de importância e grau de urgência. Então nós temos 4 quadrantes aqui. Nós temos o que é urgente e importante, o que é urgente e pouco importante, o que é importante e pouco urgente e o que é pouco importante e pouco urgente. Então cada uma delas vai ter uma tratativa. O que for urgente e importante não tem o que fazer, você tem que executar naquele momento. Então isso já está definido. É importante e é uma urgente, então vamos resolver, vamos realizar aquela atividade. É importante, mas não é urgente, vamos colocar numa agenda ali, programar uma data para execução. É urgente, mas é pouco importante. Cara, delega para alguém, pede para alguém fazer, esclarece tudo certinho, como fazer, qual é a atividade, qual é o objetivo disso e faz o acompanhamento. Você não vai ter um grau de importância tão alto, então outra pessoa pode fazer para você, mas é uma coisa que precisa ser entregue de forma urgente. Então, faça a delegação dessa atividade, dessa tarefa para outra pessoa. É pouco importante e é pouco urgente. Cara, não dá prioridade. Coloca ali na agenda, é aquilo que eu falei que seria o ideal, vir daqui coisa daqui um mês. Mas se também não é importante, não é algo que deva estar no teu radar para uma execução muito próxima. E eu pergunto para vocês, qual que é o quadrante que é o ideal para a gente ficar? Eu digo para vocês que o quadrante ideal para a gente trabalhar, para a gente buscar a realização das nossas atividades, é o quadrante de importante e pouco urgente. Por quê? O que é importante e urgente significa que você saiu desse quadrante ideal e veio para uma urgência. Então, o que é importante, mas é pouco urgente, deve ser o teu foco de realização, que é os teus agendamentos. E por isso, eu queria trazer para vocês a importância da utilização da agenda. A agenda ela é uma ferramenta de programação, de liderança, de você realmente se programar em relação ao seu dia a dia, às suas atividades do trabalho, às suas atividades até rotineiras. É importante que você se organize. Eu não sei se por algum acaso já você esquecer de ir num compromisso que você tinha marcado, você não deixou na tua agenda. Se já, isso é um sinal de que você realmente precisa utilizar essa ferramenta. Então, qual que é a importância da utilização da agenda? Maior organização das atividades a serem realizadas, visualização e possibilidade de priorizar o que realmente é mais importante, maior taxa de realização por ter registrado a tarefa, sentimento de que você é capaz de realizar aquilo com que você se compromete, evita esquecimentos e permite que o nosso cérebro descanse e seja criativo, além de trazer uma maior produtividade. Então, maior organização das atividades a serem realizadas. É importante que você coloque na tua agenda tudo que você precisa realizar e você realmente, olhando aquilo, você vai conseguir visualizar e ter a possibilidade de priorizar o que é realmente mais importante.
Então, você vai visualizar as tarefas que você tem para fazer e identificar dentro da matriz de Eisenhower o que é o importante e urgente, precisa ser executado nesse momento, o que é importante e pouco urgente, você pode agendar para o decorrer do teu dia, de repente até para amanhã, se não for, amanhã não estiver no quadrante de urgente ainda. O que não é importante, mas é urgente, para você delegar para outra pessoa, e o que não é importante e também não é urgente, que é aquilo que você não deve dar prioridade, você pode focar em outras atividades que sejam mais urgentes e também mais importantes. Como tem uma maior taxa de realização por você ter registrado a tarefa? O nosso cérebro, por visualizar aquela tarefa ali, eu gosto muito também, tá? E é uma dica que eu dou particular para vocês, de grifar a atividade realizada, porque aquilo manda uma mensagem para o meu cérebro, gerando quase dopamina, dizendo que eu sou capaz, de que eu realizei o que eu precisava realizar. Então, por que vai aumentar a tua taxa de realização das atividades? Porque você vai estar visualizando e isso vai fazer com que você se comprometa consigo mesmo de realizar aquela atividade. Isso é um fator muito importante e muitas pessoas negligenciam isso. Sentimento de que você é capaz de realizar aquilo que se compromete, então ao grifar aquilo, você traz esse sentimento para você e o seu cérebro entende, poxa, ele se comprometeu, ele fez, ele é capaz. Isso vai eliminando uma série de pensamentos negativos de que você não consegue fazer o que você se compromete. Evite esquecimentos. Cara, tudo que é aquilo que você fala, nossa, eu não posso esquecer disso, eu tenho que lembrar de fazer isso, fulano pediu para eu lembrar ele de fazer isso, anota. Porque você tira aquela carga da sua cabeça e você não fica pensando, preciso lembrar, preciso lembrar. O teu cérebro, ele consegue ser criativo, ele consegue realmente trabalhar a criatividade dele. Ele não fica apenas preocupado em realizar uma atividade, em não esquecer de realizar uma atividade. Porque ele consegue ser criativo a partir desse processo que você descarrega uma tarefa dentro de uma agenda, dentro de um aplicativo. E você, consequentemente, vai ter uma maior produtividade, porque todos os benefícios anteriores vão ocasionar isso daqui. Então, você vai ser muito mais produtivo ao utilizar a ferramenta de agenda. E aqui eu vou esclarecer para vocês o que eu falei em relação a como um líder tem mais de 24 horas por dia. Sei que é uma coisa intrigante, que chama bastante atenção, e eu vou esclarecer isso para vocês agora. O segredo para isso é o terceiro quadrante ideal, que é o delegar. Mas aí tem um ponto muito grande de atenção. O que você delega? A atividade a ser realizada ou a responsabilidade sobre a realização dela? Isso é um fator muito importante e que muitos líderes não se atentam no momento de delegar uma atividade, delegar uma tarefa. E é uma coisa que, para os seus liderados, para a sua equipe e inclusive para você, é um fator que deve ser de muita atenção. Porque se você delegar a responsabilidade da execução, você não vai ter uma posição de liderança mantida por muito tempo. Porque a responsabilidade das atividades que você ou sua equipe faz é sua, é unicamente sua como líder da equipe. Você precisa estar à frente, você precisa chamar a responsabilidade para você e você precisa dizer, faça, estou aqui para te acompanhar. Então, como que você vai delegar as tarefas com eficácia? Primeiro tópico é, treine e capacite os colaboradores da sua equipe para realizar com excelência essas atividades. Então, no dia a dia, vai ensinando para eles, vai trazendo aquelas situações, aquelas ferramentas, como fazer, vai instruindo eles para que no momento que você precisar delegar tal atividade, tal situação, você possa fazer isso com tranquilidade, porque você sabe que a tua equipe vai estar capacitada. Seja claro sobre o resultado que você espera que deverá ser obtido. Então, o que é a resolução dessa atividade? O que você espera também com a resolução dessa atividade? Isso são fatores importantíssimos para que você deixe claro para a sua equipe, para que eles possam estar cientes do que eles estão fazendo ali. Porque senão fica um trabalho só mecânico. Eu preciso apertar esse botão. Mas por quê? Porque senão ele não vai processar a informação que eu quero, para gerar aquele relatório, para a gente ter um parâmetro, para ter um indicador do que a gente precisa vender mais, do que a gente precisa fazer mais, dos meus indicadores, de como que está a minha meta. Então, para quê? Sobre o que se trata essa atividade que vai ser desenvolvida?
Alinhe quais ferramentas e informações poderão ser utilizadas na execução. Então, por que caminho que ele pode seguir? O que ele pode trabalhar? O que ele pode utilizar de ferramenta, de informação? O que ele pode fornecer de informação para, de repente, conseguir alguma ajuda na execução? Então, tudo isso é importante estar alinhado junto no momento de delegar essa atividade. Dê prazo, direcionamento e, principalmente, suporte. Quando você delega uma atividade, é importante que a pessoa saiba que ela tem um prazo para resolver, porque senão ela vai ficar deixando para lá, em outro momento vai fazer, e talvez não tenha o conhecimento sobre, por exemplo, a matriz de Eisenhower, ou se ela não tiver prazo, ela também não vai saber se é urgente ou não para trabalhar. Então isso é um fator muito importante. Defina prazo para as atividades que você delegue, dê direcionamento e suporte sempre que necessário. O que é esse suporte? É o acompanhamento da execução. E aí, tá com alguma dúvida? Como que tá a evolução? Faz um acompanhamento. Se a atividade é para 2 semanas, na primeira semana faz uns 2 bate-papos, faz uma visita, vê como é que tá a execução, vê como é que tá a realização. Pede também um relatório de como que está sendo a atividade, se está encontrando alguma dificuldade ou não. Então, dê esse suporte, esteja presente. Esteja disponível para tirar dúvidas e sanar dificuldades sempre que forem necessários. Procure direcionar as atividades para os profissionais mais aptos a realizá-la. Então você, como líder de equipe, você vai identificar que dentro da tua equipe vão ter algumas pessoas que têm uma aptidão maior para uma atividade, outros têm uma aptidão maior para outra atividade, e isso precisa ser gerido. Feita essa gestão por você, líder da equipe, você precisa identificar, poxa, o Júnior realmente é um cara que ele é mais ágil para levantar informações, mas a Patrícia, ela já é uma pessoa mais detalhista para organizar essas informações de uma forma mais dinâmica, mais organizada, mais clara e mais efetiva. Então você pode utilizar 2 pessoas para realizar uma tarefa. Esse vai até tal ponto, essa vai até outro ponto. E daí você consegue construir isso para a sua equipe também ser mais produtiva. E a operacionalização pode ser de outro, mas a gestão e a responsabilidade sempre vai ser sua, líder de equipe. Você delegou a atividade, a responsabilidade é sua. E aqui é um fator, além de você gerir a sua equipe, além de você gerir como delegar essas atividades com eficácia, eu quero entrar num fator chave para o seu dia a dia, para que você, através de delegar atividades também, você vai ter muito mais esse tópico que nós vamos entrar aqui na sequência, que é a gestão do tempo. Como que você tem feito a sua gestão do tempo? Paulo, que tempo? Eu não tenho tempo praticamente, eu preciso realmente de mais tempo. Ok, a gente acabou de ver que você tem mais de 24 horas por dia. Por que você não faz uso disso? Então, experimente analisar o seu dia a dia. Você acredita que tudo que faz é realmente necessário? Tudo você precisa fazer ou todas as atividades precisam realmente ser feitas? Tem certeza disso? Já parou para fazer uma análise disso? Você poderia ou conseguiria eliminar algo improdutivo e substituir por algo produtivo no seu dia a dia? Seja no trabalho, seja em casa, seja no seu horário de descanso. Aqui nós vamos englobar tudo, porque a gestão do tempo, ela não é só no trabalho. Ela é na sua vida, nos seus compromissos, no seu cotidiano, no seu trabalho principalmente, mas não se trata somente disso. E vamos descobrir? Então faça uma anotação em relação a tudo isso. Como que você faria a gestão, como que você faz hoje a gestão do seu tempo no seu dia a dia. E uma dica para que você faça isso de uma forma bacana, de uma forma dinâmica, coloca a tua rotina desde o momento que você acorda. Então, como que você gasta o seu tempo? Eu acordo 6h30, tomo café 6h45, 7h10 eu assisto o Jornal da Manhã, 7h30 eu saio para o trabalho, 7h40 eu já estou no trabalho, 7h45 eu faço a leitura dos meus e-mails, faço uma reunião de bom dia com a minha equipe, faço a abertura do caixa, verificações do financeiro e umas 8h20 eu verifico questão de remessa, transferência, ou no outro dia eu faço a digitação de notas fiscais ou a conferência, dou uma volta no estoque. Quais são as suas atribuições de rotina? O que você faz no teu dia a dia que realmente você poderia colocar nessa análise do tempo? Vamos lá, faça essa análise aí. Bom, muito bem, feita essa análise, é um fator muito importante para a gente falar, que é rotinas. Você deve perceber que você tem atividades que são feitas rotineiramente, que de todo dia praticamente você faz, outras que toda semana entram na sua rotina.
E isso deve, muitas vezes, para algumas pessoas, é algo que transforma, que traz resultado, e para outras pessoas é visto como uma coisa chata, uma coisa que irrita, uma coisa que prende. Mas a importância da rotina, ela traz as atividades de uma forma organizada, você consegue visualizar isso de uma forma mais clara, mais objetiva. Então são as atividades de rotina que tomam maior parte do seu tempo, são o dia a dia ali, as atividades sendo o seu dia a dia. Se você organizar essas atividades, as demais que surgirem irão se encaixar dentro da análise de urgência e importância e você poderá ser mais produtivo. Agir na causa e não na consequência. Precisamos começar a gerir tarefas e não apenas executá-las. Se você não possui uma rotina definida das atividades que devem ser realizadas, esse é o momento que você deve montá-las. Tem atividades que são realizadas todos os meses. Você precisa ter isso mapeado e cumprir com as suas obrigações. Então, todos os meses, por exemplo, tem a folha para fechar. Cara, se você já sabe disso, se programa. Ó, tal data eu tenho que enviar a informação para lá. Ah, atestado. Não é uma rotina diária, porque nem todo dia tem atestado. Mas você pode saber, e você sabe disso, na verdade, você precisa lembrar e executar de que sempre que chega atestado e é com 3 dias ou mais, você precisa enviar para o departamento de RH. Não precisa ficar esperando para o final do mês para fazer isso. Existem normativas que falam que isso é de envio emergencial, de envio urgente. Então tá lá no urgente importante, tem que executar agora, tem que ser feito. Então, a rotina, seja diária, seja semanal, seja mensal, você já sabe quais são as atividades que são do seu dia a dia, que são da tua atribuição e responsabilidade. Então, já mapeia isso para que você tenha autorresponsabilidade suficiente para fazer o que precisa ser feito dentro do prazo que precisa ser feito. Para que não precise alguém ficar te cobrando, porque se alguém precisar te cobrar, significa que você já rompeu todos os quadrantes da matriz de Eisenhower. Você já passou, inclusive, do que é urgente e importante, porque era importante e era não tão urgente. Ou seja, você tinha uma programação para cumprir, chegou no urgente e importante, chegou no prazo, você não fez, e você passou disso e foi cobrado, você rompeu a barreira do urgente e importante e você entrou numa escala de dívida, porque você deveria ter feito e você acabou não fazendo. Então essa é a importância da rotina. Então vamos dar uma olhada de como organizar a sua produtividade do dia a dia. Ah, Paulo, eu nunca utilizei agenda. Ah, eu nunca utilizei nenhuma ferramenta de gestão do meu tempo ou de gestão das minhas atividades. Ok, pega uma folha de papel, pega uma folha sulfite em branco, coloca o dia lá de hoje, anota e coloca atividades. Pensa sobre tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa executar. Escreve nessa lista. Ok, beleza. Ah, ficou bagunçado. Beleza. Agora vamos refletir sobre a urgência e a importância de cada uma dessas atividades. Identificou o que é urgente e importante, o que é pouco urgente e importante, o que é importante, mas é pouco urgente? Você já sabe o que fazer com cada uma dessas atividades, certo? Então agora nós vamos descarregar essas atividades e organizar essas atividades conforme semelhança. Então, o que é isso? Atividades que são similares. Ah, eu preciso conferir nota. Então, eu vou conferir nota de uma só vez. Eu não vou conferir nota das 9 às 10, depois eu vou fazer lançamento de caixa a receber, e depois eu vou fazer remessa financeira e depois eu vou conferir de nota de novo. Não, coloca das 9 até as 11 então para você conferir nota, se você precisa de um prazo maior, e depois vai para outra atividade, porque nós temos um tempo de se focar dentro dessa atividade. E se você ficar interrompendo muito esse fluxo de pensamento, você não vai conseguir produzir como você poderia dentro de ser monotarefa, como a gente já falou anteriormente também. Então, executa o que for realmente importante e urgente, o que for executável naquele momento, e planeja o que precisa ser adaptado ou planejado da certa forma para uma execução futura. Então, dentro dos quadrantes, você identificar o que vai ser feito. Se você mesmo precisa fazer, se pode fazer amanhã, se tem que fazer hoje, se pode delegar, ou se é coisa para discutir o que vai ser feito mais para frente. Então, com toda essa atividade, você consegue já ter realmente um norte, um direcionamento do que você precisa fazer até esse momento. Ah, Paulo, eu realmente nunca utilizei agenda, para mim é difícil. Então aqui, gente, vocês precisam realmente organizar novos hábitos. Então a gente tem que parar de dizer que as coisas são impossíveis de se realizar. A gente tem que começar a acreditar que nós somos capazes da mudança que a gente quer alcançar.
Então não adianta ficar pensando que é impossível. Isso só vai criar mais crença limitante de que você não é capaz, de que você não vai conseguir. E o seu cérebro vai começar a acreditar nisso. E as suas ações vão começar a ser correspondentes a esse pensamento. Crenças negativas só te levarão ao fracasso. Então se você não acredita em si mesmo, se você não acredita que vai ser possível realizar essas atividades, cara, sinto muito, mas isso só vai te levar para mais fundo, para um buraco mais fundo, para algo que você realmente não vai conseguir fazer, porque você acredita nisso. Você está dizendo para você mesmo que você não é capaz de realizar aquela atividade. Então para de dizer que é impossível, para de dizer que não dá para mudar. Aquela frase clichê, sempre foi assim, ok, mas muita coisa está mudando nos últimos dias. Olha a nossa vida, tudo mudou no último ano. Tinha muita coisa que já estava sendo transformada e veio uma coisa que a gente nem enxerga, que mudou toda a nossa forma de trabalho, mudou toda a nossa forma de pensar, de agir, de se relacionar com as pessoas. Tudo mudou. Então, algo que era impossível, a gente está tentando tornar possível de um ano para cá. E a gente está se adaptando. Então, o mundo é feito de adaptações. Você também precisa ser feito de adaptações. Criar novos hábitos significa se adaptar. Então, as crenças limitantes, elas estão ligadas normalmente a limitações físicas, mentais, coisas que você acredita não ser capaz, crenças de personalidade, crenças de merecimento. Todas essas crenças, elas podem estar limitando as suas ações, limitando os seus resultados. E você precisa identificar isso, é o que a gente vai fazer nesse momento, para que a gente possa entender o que está causando essa crença. De repente, você identificar qual experiência criou essa crença na sua mente, para que a gente possa ressignificar isso e transformar isso numa crença fortalecedora. A gente pode utilizar exemplos práticos de outras pessoas que venceram isso, exemplos práticos de você mesmo, as superações que você mesmo teve. Então, vamos identificar agora quais são as crenças que você tem instalada intrinsecamente. Normalmente, as nossas crenças mais fortes, as nossas crenças que vêm realmente enraizadas na nossa mente, elas são criadas até os 12 anos. Depois disso, nós já temos a nossa base formada. E as experiências que forem decorrendo com o passar do tempo vão somando a essas crenças já pré-existentes. Então, quais crenças você tem que estão te limitando? Para pensar, analisa isso, escreve num papel o que você pensa com frequência, o que você diz para você mesmo com frequência, o que diante de um cenário novo, um cenário de desafio, você começa a dizer. Você fala que, nossa, vai ser difícil, nossa, eu acho que eu não vou conseguir. Quais são as crenças que estão limitando você de agir, de acreditar que a mudança é possível? Crenças sobre identidade, capacidade, merecimento, qualquer uma dessas modalidades, tudo aquilo que você identificar que são pensamentos recorrentes ou aquilo que você identificar que está dentro da sua cabeça e já foi dito para você mesmo várias vezes, de repente, naquela mensagem está trazendo uma crença limitante que está impedindo os seus resultados. E quais dessas crenças você gostaria de mudar? Então, depois de você escrever tudo isso, olha para isso, entende o que causou, entende o impacto que isso ainda está causando na sua vida e se pergunte, o que realmente disso daqui que eu escrevi, que eu identifiquei, eu desejo mudar? Porque o primeiro passo para a mudança é o desejo. Não adianta nada eu falar aqui para você e você não desejar realizar a mudança que a gente está buscando. As nossas crenças normalmente são muito mais mentais do que físicas. Vamos supor, você acredita que você não é capaz de fazer uma corrida de 5 km sem descansar. Talvez você não seja capaz nesse momento, mas de acordo com o seu desempenho, a sua disciplina, treino, foco, resiliência, resistência, possivelmente você vai chegar em algum momento da sua vida que você vai conseguir ser capaz de realizar isso. A gente tem dificuldade em enxergar o longo prazo. Muitas vezes a gente traz uma nova atividade e fica pensando, poxa, mas eu não sou capaz de realizar isso. Talvez você não seja capaz de realizar isso agora, mas mais para frente, num futuro próximo, eu digo, você se dedicar, se determinar, vai ser capaz de realizar aquilo que hoje você não tem capacidade. Eu acredito e você também deve acreditar.
As crenças que te impedem de chegar onde você quer chegar estão dentro da sua mente. Então você precisa ressignificar isso. Você precisa trabalhar isso dentro da sua cabeça. Você precisa trabalhar e entender que isso não é uma verdade absoluta. Que a nossa crença, que o nosso dia a dia, inclusive a nossa personalidade, ela pode ser trabalhada e mudada com o decorrer do tempo. Tudo vai depender de quão disposto você está para realizar isso. Eu não sei se vocês já viram aquela imagenzinha de um elefante amarrado numa cadeira ou num toquinho. Ele acredita que ele não é capaz de mover aquele objeto ou de se livrar daquilo. Mas é muito mais mental do que física a limitação daquele cenário. Porque se qualquer movimento que for feito, ele vai se libertar. Então qualquer ação que você tenha para confrontar aquela situação que vem te aprisionando, você pode ver que você é capaz. E daí você vai conseguir ressignificar aquela crença, não só no papel, mas também na prática. Só que para isso você precisa agir. Você precisa realmente entender do seu potencial, a sua capacidade e fazer as coisas acontecerem. Cabe unicamente a você ressignificar esses eventos e se libertar. Então, quanto que você acredita em si mesmo? Tem uma frase muito interessante de Jean Cocteau: não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, muitas vezes a gente vê situações que, poxa vida, eu nem pensava, nem acreditava que isso era possível. E alguém foi lá e fez. Invenções que a gente nunca tinha parado para pensar, alguém parou, pensou e trouxe uma inovação. Então, você não precisa reinventar a roda, você só precisa utilizar as rodas para ir mais longe. Então, para de pensar que é impossível, para de limitar a sua mente e dizer para você mesmo que você não consegue e vá adiante. Você tem um potencial dentro de você que só está esperando ser despertado para você realmente atingir o objetivo que você quer. Toda ação diferente gera crítica, mas quem critica normalmente nunca fez o que você está prestes a fazer. Logo, essa pessoa não tem credibilidade para falar. Então, se você está pensando em aplicar algumas atividades diferentes de produtividade, de liderança com a tua equipe, mas está com medo da crítica, pode ficar tranquilo, que quem for te criticar dificilmente vai atingir o resultado que você vai atingir com as ações que você vai ter. Porque normalmente quem critica não fez o que foi preciso ser feito para realmente alcançar resultados que são fora da média, são acima da média. Então não acredita em quem nunca construiu nada. E falando em medo de você realmente sofrer críticas, a gente tem dois medos que são os maiores medos da humanidade, inclusive maior do que o medo de morrer, segundo pesquisas já feitas. São o medo de não ser bom o suficiente e o medo de não agradar as pessoas à sua volta. Pode parar para pensar nesse momento, tudo que você já deixou de fazer ou tudo que você ficou com medo de fazer, ele provavelmente vai estar relacionado a um desses dois medos. Ou você teve medo de não ser bom o suficiente, de não conseguir o resultado suficiente positivo para dar sequência naquela atividade e você desistiu. Ou você ficou com medo de não agradar as pessoas, de repente pessoas que trouxeram críticas para você, ou de repente pessoas que falaram que não era possível você realizar e você deixou morrer o projeto que você, de repente, era o seu sonho. De repente seria o projeto que daria uma guinada na sua vida, levaria você para outro patamar. E você deixou de fazer porque você teve medo de não agradar as pessoas, ou você teve medo de não ser bom o suficiente, de realizar aquilo com excelência, com eficácia. Então, você entendendo isso agora, eu trazendo essa chave para você, você vai perceber o quão forte é esse impacto emocional, essa crença, esse medo que limita você das suas atividades. Mas eu volto a dizer, você tem um potencial dentro de você que deve ser trabalhado. E para isso, você precisa ter uma comunicação positiva. Você não pode ficar sabotando as suas atividades, os seus resultados. Você precisa acreditar no seu potencial. Você precisa realmente trazer a mensagem de que você é capaz. Confia que você é capaz. Mude a sua forma de comunicar com a sua mente. Lembra que eu falei lá atrás? O que a gente fala para a nossa mente se torna a verdade absoluta. Então a nossa mente começa a construir pensamentos, esses pensamentos levam a ações, que levam a rotinas, que vão te levar ou ao fracasso ou ao sucesso de muitas coisas.
Então muda a comunicação, a forma de comunicar. Se você acha que você não é capaz, fala que você não é capaz ainda, mas que você vai se desenvolver. Se você acredita que você não tem potencial para resolver aquilo, eu vou buscar mais conhecimento para que eu tenha potencial para realizar o que eu preciso. Então muda a sua forma de comunicação, para de se colocar para baixo e começa a elevar o seu potencial, elevar a sua capacidade de realização. Pois a sua mente é que vai definir o que realmente você acredita. Vai estar ligado nas suas crenças, nas suas atividades, no seu dia a dia, nas suas rotinas. Não espere só por bons resultados acontecerem. Faça eles acontecerem. Crie os bons resultados. Enxergue novas possibilidades, novos caminhos. Porque muitas pessoas ficam fazendo coisas para não chegar lá, não chegar no objetivo que você deseja. Você sabia que a gente faz esse tipo de coisa? A gente normalmente sabota os nossos próprios resultados? Em que você está colocando o seu foco? Na dificuldade? Na solução? No preparo? Na falta de preparo? Quanto que as suas crenças estão realmente te impulsionando ou te limitando ao que você precisa fazer? A sua atividade no dia a dia, a sua real produtividade. O que realmente é importante no seu dia a dia para você estar trabalhando, você estar fazendo aquilo de uma forma excelente? Quanto que você está se dedicando a isso? E o que você vai parar de fazer para não te levar aonde você quer chegar? Então identifica quais ações, quais mensagens você está dizendo para você mesmo que estão limitando as suas ações, que estão limitando os seus resultados. E para de fazer isso. Para de impedir você mesmo de chegar onde você quer chegar. Paulo, beleza, já entendi. Agora o que eu preciso fazer? Forma a tua equipe para entender essa metodologia, para entender que vocês são capazes sim de ser produtivos, de realizar as atividades com outra visão, de outra forma, que você realmente entendeu que está muito mais dependendo de você do que de outra pessoa, e traga esse conceito para eles, para que eles também possam entender que eles são capazes de realizar aquilo que é preciso ser realizado. Forma o seu time vencedor. Abordagem positiva, você como líder tem uma escuta ativa, liderança formadora, forma a tua equipe, desenvolve a tua equipe, comunicação, formação, suporte, conhecimento, tudo isso é coisa que você precisa trabalhar no seu dia a dia. Você precisa se comunicar com a tua equipe, precisa formar eles, precisa estar presente para dar suporte, precisa compartilhar conhecimento. Não tenha mentalidade limitante de que você não pode formar pessoas que podem um dia ocupar o teu lugar. O verdadeiro líder forma outros líderes e a maior satisfação dele é que algum liderado dele ocupe num futuro próximo um cargo de liderança. Inclusive, se for o seu, provavelmente ou você foi promovido ou você está em outro ambiente. Se você foi promovido, ótimo. Se você está em outro ambiente, significa que aquilo lá não era a tua competência, que não era o teu caminho. E que bom que você preparou alguém para assumir o teu lugar e fazer com competência aquilo que precisava ser feito. Uma equipe precisa de sinergia, que é todos caminharem para o mesmo lado. Comprometimento, direcionamento e ter foco no resultado, foco naquilo que importa. Não foco no problema, igual a gente normalmente enxerga aí no dia a dia. Então, Paulo, como que eu faço tudo isso com a minha equipe? Como que eu tenho uma equipe vencedora? Primeiro passo, não fica procurando culpado quando alguma coisa der errado. Procura solução, procura encontrar a solução. Porque observa quanto tempo gasta, quanta produtividade morre quando você fica procurando quem causou aquela situação, em vez de ir tratar a causa daquilo e depois fazer uma tratativa, uma capacitação com a tua equipe. Então, primeiro, aproveita esse primeiro tempo para encontrar a solução. E Paulo, identifiquei a falha. Ok, vamos resolver, vamos dar a tratativa, a solução para isso. E depois, vamos repassar para a equipe, fazer um bate-papo. De repente, alguém específico que era responsável por aquela tarefa, de como não falhar novamente. E entender o que causou aquela falha e evitar que aquilo aconteça novamente. E você precisa confiar na tua equipe. Só que você só vai confiar na tua equipe se você capacitar eles para isso, para que eles conquistem a sua confiança. Então, como que eu posso capacitar a minha equipe para que eu possa confiar neles? Não seja um centralizador de tarefas. Delega mais atividades. Lembra que eu falei lá atrás? Delega atividades e não responsabilidade. Treine a sua equipe. Transmita conhecimento para eles.
Delegue tarefas e acompanhe a execução. Então, eu vou delegar, mas eu vou deixar ele fazer. Se ele não conseguir, problema dele. Não, é problema seu. Você precisa do resultado. Você delegou a atividade, mas a responsabilidade ainda é sua. Falhas irão acontecer. Treine mais e confia mais na tua equipe. Então, se tem uma falha, se tem duas falhas, treina essa pessoa, entende o que está acontecendo, por que está falhando e trata isso. Vai na causa do problema e não fica pensando somente na pessoa. Pensa na formação. O que você pode fazer para contribuir com ela, para que ela não erre na próxima vez. A responsabilidade por transmitir conhecimento é sua, é do líder. Não importa se você delegou a atividade para uma pessoa que é expert. Você, como líder, ela pode até entender mais aquele assunto determinado do que você. Mas você precisa estar presente para entender se ela está com dificuldade, se ela precisa de uma pesquisa, de uma ajuda, de alguma outra pessoa para auxiliar ela nessa atividade ou não. E não fique esperando situações acontecerem para agir. Um bom líder, um bom gestor, um bom CEO, um bom empresário, ele antecipa os problemas. Ele sempre pensa 10 vezes mais, 10 vezes à frente daquela situação. Então, se acontecer de repente um problema, eu tenho uma pessoa capaz para sanar. Se acontecer de repente uma falha técnica, eu tenho alguém que me deu suporte para regularizar isso. Se não, você precisa começar a pensar nessas situações. Não é ficar pensando no que pode dar errado, é se preparar de forma preventiva para poder realizar e executar realmente aquilo que importa. Aí eu vou trazer para vocês agora, que vocês já entenderam o que é ser produtivo, o que é ser um líder produtivo, algumas dicas para que você realmente aplique no seu dia a dia e compartilhe também com a sua equipe para que você possa ser produtivo. Então, primeira pergunta, você simplesmente procrastina as atividades? O que é procrastinar, né? É um ponto importante para esclarecer aqui para vocês. Ou você realmente sabe procrastinar? Alguém já te ensinou a procrastinar? Porque eu vou te ensinar isso nesse vídeo. A procrastinação é o ato de não realizar as tarefas que precisam ser realizadas. Ou seja, ele é uma faca enfiada na disciplina. Mas como que dentro dos estudos, dentro do que eu aprendi nas minhas pesquisas, como que é uma técnica de procrastinação efetiva, que traz produtividade? É isso mesmo. Ela tem a ver um pouco com aquele nosso bate-papo de ser monotarefa ou multitarefa. Mas ela tem uma pequena diferença, que a gente vai tratar disso um assunto de cada vez. Então, procrastinar é o ato de não realizar aquela atividade e fazer uma outra coisa que não tem devida importância. A gente pode se aproveitar disso para procrastinar entre as tarefas que você tem para realizar. É isso mesmo. Você dificilmente vai ter só uma tarefa para realizar, mas de acordo com a produtividade a mais efetiva com o monotarefa, é ideal que você realize uma atividade de cada vez. Então, procrastinar entre as atividades é mais ou menos assim. Você vai estar 2 horas sentados fazendo a mesma atividade e você vai ter um cansaço mental que vai te impedir de ser produtivo naquela tarefa. Eu não quero mais fazer. Ok, você tem outra atividade que você precisa fazer, que de repente já está na tua agenda, na tua programação para ser feita, vai para aquela atividade. Você procrastinou a primeira atividade principal, mas você, em vez de não fazer nada ou fazer algo inútil, você foi realizar outra atividade, para sua mente descansar do pensamento daquela atividade, focar em outra coisa e você poder realmente se manter produtivo, se manter ativo na realização das tarefas. Evita distração no teu ambiente. Se você realmente precisa de foco para fazer aquela atividade, para você não ficar procrastinando, um dos maiores ladrões de tempo hoje, o que é? O nosso aparelho celular. Ele é uma ferramenta que querendo ou não, impede, ajuda muito, mas também impede a realização de muitas atividades, porque ele rouba o nosso tempo. Técnicas que eu utilizo, tá? Eu desligo a notificação, ele não vibra, não apita, não acende luzinha, para todas as notificações de aplicativo. Por quê? Eu entendi que para mim era uma limitação. Quando o celular vibrava, eu me sentia angustiado para ir lá e olhar. Então evita essas distrações. O que você puder fazer para não acontecer distrações, evite. Desativa as notificações, como eu já mencionei.
neutralize as possíveis interferências no momento que precisar de maior foco. O que são interferências, tá? São aqueles pequenos ruídos que podem tirar o seu foco de atenção. É um telefone que toca, é alguém que entra na tua sala, é alguém que pede uma ajuda. Então, no momento que você precisar de foco, deixa o teu telefone fora do gancho, coloca uma plaquinha na tua sala, ocupado, não interrompa. Coloca um fone de ouvido para que você possa realmente focar naquela atividade. Então, elimina a distração, para que você não venha a se desgastar mentalmente e te leve à procrastinação. E aqui, correlacionado a esse assunto, todos nós temos um tempo foco, um tempo de foco. Então, como que eu identifico qual que é o meu tempo de foco? Em média, tá? As pessoas levam de 12 a 18 minutos para realmente se entregar de fato naquela atividade, naquela realização. Então, há pesquisas que indicam que todos nós temos um tempo mínimo de foco, um tempo mínimo para que você realmente consiga se concentrar na realização daquela atividade. E por que é tão importante, lembra que eu falei, a gente interromper neutralizar as interrupções, justamente para que a gente aproveite melhor esse tempo de foco. Porque cada interrupção que você sofre interfere nesse teu tempo de foco. Então talvez você não consiga estar sendo produtivo o suficiente porque você não está parando o tempo suficiente para focar naquela atividade. E isso está interferindo na sua produtividade. Comece a verificar. Cada um tem o seu, tá? Cada um tem a sua frequência, o seu tempo, a sua facilidade de se focar. Então comece a perceber no seu dia a dia, no realizar as suas atividades, qual que é esse seu tempo de foco. E em contrapartida do tempo de foco, nós também temos um tempo máximo de produtividade. Paulo, eu sei um pouco do que você vai falar agora e para mim, olha, eu sei que é impossível. Para de dizer que é impossível. Vamos organizar novos hábitos. Vamos tratar das situações da melhor forma possível. Então, tudo depende da quantidade de energia que você tem para aquela tarefa. Como que eu posso ser mais produtivo no meu dia? Comece a realizar as atividades com maior demanda de energia, com mais tempo de execução nos primeiros momentos do seu dia. Por quê? Se você deixar isso para o final do dia, você já vai estar cansado, exausto, e você vai falar, putz, hoje eu não consigo mais, não dá, vou deixar para amanhã. E isso vai postergando a realização das atividades que precisam ser realizadas. Então você precisa se manter no quadrante de importante e não urgente, lembram? Então, o tempo de produtividade, ele varia, vamos supor aí, de 80, 90, 120 minutos. Claro que depende muito do ambiente, você não tem como fazer intervalos, você não tem como fazer descanso. Mas levanta, vai tomar uma água, vai buscar um café, dá uma respirada, dá uma volta entre os setores, uma coisa simples que quebre aquela imersão que você está, para que você possa realmente dar uma respirada. E muitas vezes, nesse momento, tenta dar uma relaxada, respira, para que você possa voltar com uma energia diferente, uma energia renovada para a realização daquela atividade. E aqui eu trago uma mensagem para você, já quase finalizando esse vídeo, de que não é possível vencer alguém que não desiste nunca. Se você já parou para enfrentar alguém, que é aquela pessoa que realmente não desiste, que ela está determinada até o fim a concluir, a entregar aquilo que precisa entregar, você já percebeu o quão difícil é você vencer essa pessoa. Então a pessoa que não desiste nunca, ela acredita no potencial dela. Porque todos nós temos talentos e temos algumas competências que a gente desenvolveu no dia a dia. Então vamos analisar do cenário o talentoso e o esforçado. Vamos supor que a gente tem uma atividade a desenvolver e uma pessoa talentosa de um lado e uma pessoa esforçada de outra. Quem vocês acreditam que vai ter um maior resultado, o melhor resultado? Olha, eu garanto para vocês que é a pessoa esforçada. Porque a pessoa talentosa, ela normalmente se limita. Ela acha que ela já é boa, ela acha que ela já sabe tudo que ela precisa saber. Ou ela se acha boa o suficiente para não ter que aprender mais. E a pessoa esforçada não. Ela vive em constante aprendizado, em constante desenvolvimento. Enquanto a pessoa talentosa se acha boa o suficiente para realizar aquilo, a esforçada está em constante desenvolvimento.
Então, em algum momento, a pessoa esforçada, ela vai ultrapassar, porque a talentosa, ela normalmente não busca desenvolvimento. Ela fica parada no fator tempo. Então, o esforçado, ele vence pelo realmente esforço, pela determinação, por acreditar que ele é capaz de realizar, que ele é capaz de mudar, que ele é capaz de concluir as atividades e ser mais produtivo. A sua taxa de realização vai se dar pelas suas acabativas e não pelas suas iniciativas. Então, tudo que você faz no seu dia a dia de trabalho, se você não acaba nada, se você não conclui nada, infelizmente você não está sendo produtivo. Você está sendo simplesmente um executor de tarefas. E não é isso que a gente busca, principalmente através dessa capacitação. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Se você fica falando que não tem tempo ou que as pessoas não fazem o que precisa fazer, você simplesmente vai continuar num fluxo de crença limitante. Você precisa quebrar essa linha de raciocínio e entender que você é o único responsável pelos resultados que você quer alcançar. E aqui a gente entra na autorresponsabilidade, que é justamente isso. E não é falta de tempo que você tem. Você não é produtivo, improdutivo porque você não tem tempo. É porque você não dá prioridade. Você não sabe enxergar realmente o que é importante, o que é urgente. A partir do momento que você quebrar essa corrente e você abrir esse cadeado na sua mente, não tem mais volta. Você começa a ser uma pessoa muito mais produtiva, muito mais autorresponsável. Tornando-se responsável pelas suas ações, é importante que você saiba que você também se torna responsável pela consequência delas, pelo resultado que você alcança delas. Isso é um fator determinante para que a autorresponsabilidade, a disciplina, seja parte do seu dia a dia, dos seus valores. E vai haver fracassos, haver fracassos sim no meio desse caminho. E esses fracassos, eles deverão servir para os seus aprendizados. Você deve aprender com eles. Não procure a mudança nas outras pessoas. A única mudança que você controla e pode realizar é a mudança de si mesmo. A única pessoa que você pode mudar e controlar é a si mesmo. Então não fique esperando que o outro mude, que o outro entregue algo diferente. Enquanto você estiver se limitando e botando a culpa nos outros, você não vai estar sendo causa dos seus resultados. Você só vai estar sendo uma consequência das situações que ocorrem no dia a dia do seu trabalho, da sua vida. Se você errar, aprenda com isso. E se a sua equipe errar, ensine. Se você não tiver competência para ensinar, busca quem tenha. É igual eu já falei, dentro da equipe, alguns entendem muito mais do que outros em relação a alguns assuntos específicos. E não tem problema disso. Você como líder não precisa saber de tudo. Você precisa entender quem sabe e saber utilizar disso no momento oportuno. A autorresponsabilidade, ela exige que você atue como causa e não como consequência das situações. Então, como que a gente atua normalmente? Reclamando, trazendo situações ruins. Então, vamos trazer frases aqui que exemplificariam isso. Sabia que não ia dar certo, mas também ninguém me ajudou a tomar essa decisão. Tudo recai sobre mim, tudo é minha responsabilidade. Isso é um comportamento vitimista, um comportamento que não vai te levar a resultado nenhum. Agora, quando você já traz a situação, errei em tomar essa decisão, mas agora eu entendi o que aconteceu, aprendi com essa situação, vou mudar a minha abordagem, vou por esse caminho. Você atua como causa, você entende que aquilo é uma responsabilidade sua. Então, isso é você ter autorresponsabilidade. E o líder, ele precisa assumir o seu papel dentro da equipe, dentro do ambiente organizacional. Vamos supor que o líder não tem autorresponsabilidade, ele não vai conseguir se impor, mostrar a sua imagem, não vai conquistar a equipe para ele. Então, se você é líder e quer desenvolver a sua autorresponsabilidade, eu convido você a repetir essa frase junto comigo. Eu sou a causa dos meus atos e responsável pelas consequências destes. Comemorarei os meus sucessos e aprenderei com os meus fracassos. Formarei minha equipe, irei gerir minhas atividades, não ser manuseado por elas. Farei o que precisa ser feito. Escreve isso se necessário. Volta aqui na barrinha e escreve isso e lê todos os dias. Quando você se deparar com alguma situação e enxergar que você precisa ser mais autorresponsável. E uma última mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês é:
tudo isso que a gente conversou, tudo isso que eu passei aqui para vocês, de nada adianta se não for colocado em prática. Então, o conhecimento sem ação, ele somente se torna uma obesidade mental. É algo que você não vai utilizar no seu dia a dia. Eu preciso que você coloque em prática todas as ferramentas, todas as mudanças de paradigmas que a gente trabalhou aqui dentro desse vídeo. Porque se você não aplicar, nada disso daqui vai se tornar real na sua vida. Nada disso aqui vai se tornar real nas suas atividades diárias e nem para a sua equipe, nem para você. E a reflexão que eu quero deixar aqui para você é: você é produtivo? Depois de tudo que a gente discutiu até esse momento, você é realmente uma pessoa produtiva? E se você não era, a partir de agora eu tenho certeza que você, com essas ferramentas, com essas informações, vai ser uma pessoa muito mais produtiva, vai ser um líder muito mais produtivo. E se você já se considerava uma pessoa produtiva, eu tenho certeza que alguma coisa que agregou para você. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários para mim o que agregou para você aqui dentro desse material, o que você faz diferente que de repente eu não abordei, que traz melhor produtividade para você. Se você puder comentar aqui, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que a gente leve essa mensagem adiante. Quais escolhas você tem feito no seu dia a dia? Qual caminho você tem tomado? A partir de agora você tem uma nova possibilidade, porque é igual eu falei, o primeiro passo para a mudança é o desejo. Se você não tivesse o conhecimento do que eu te passei aqui agora, talvez você pudesse falar: não, mas eu nem sei do que isso se trata, mas agora você sabe. Então você tem uma responsabilidade de atuar em relação a isso. E você tem uma responsabilidade com você mesmo de melhorar, de buscar a melhoria. Então eu agradeço você. Parabéns por ter assistido até o final desse vídeo. Eu agradeço você por ter ficado aqui comigo e absorvido esse conhecimento que eu tenho para compartilhar com vocês. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like no vídeo, compartilha essa mensagem com mais pessoas. E até o próximo vídeo.